Olá, um ótimo dia para você. Estamos iniciando o programa Mais Mulher de hoje com Cibele Cristina, esta apresentadora que vos fala. E para quem não me conhece ainda, eu sou pedagoga, sexóloga, comunicadora e também palestrante pela FCDL de Santa Catarina. E estou falando com vocês do meu município de Tubarão, do estado de Santa e Bela Catarina. Hoje o programa estará sensacional, podem acreditar. Estou recebendo aqui o apóstolo Jota, ele que foi o idealizador e também, por que não dizer, realizador aí, foi que colocou em prática o seu projeto de uma igreja diferenciada em nosso país. Acolhidos por Cristo, a primeira igreja diferenciada, e vocês vão saber por que ela é tão diferenciada assim. Por que a Cibele está dando tanta ênfase no diferenciado? É uma igreja diferente? Ao meu ver, eu penso que é um exemplo de igreja para outras, que todas as igrejas deveriam espelhar-se nessa. É uma igreja que eu conheço apenas por pessoas que frequentam, por frequentadores, mas que ouço falar muitíssimo bem. Cheguei a ficar curiosa em conhecer o apóstolo J. Macedo, que está conosco aqui hoje. Bem-vindo. Eu vou te chamar do quê? Eu te chamo de AP? APJ. APJ, seja muito bem-vindo. Agora ao Mais Mulher Nacional, né? Viu que nós estamos chique? Mais mulher ganhando o país? Que maravilha, muito obrigado, Cibele, pela oportunidade de estarmos novamente aqui para falarmos de algo que o ser humano não vive sem. É verdade. Amor. Amor. E quando se fala acolhidos por Cristo, uma igreja diferente, eu não sei se acolhidos por Cristo chega a ser uma igreja diferente ou as igrejas têm se diferenciado na falta de executar o amor. Mas foi por isso que eu fiz a correção ali. Eu disse que eu acho que acolhidos por Cristo é um exemplo de igreja que outras igrejas deveriam espelhar-se. Ou por que não, né? Pegar como exemplo as coisas boas, porque assim, uma aprende com a outra. E eu confesso que eu sou messiânica. É uma religião japonesa e o principal objetivo da minha religião é proibido proibir. E a nossa missão é unificar todas as religiões e não criticar esta ou aquela e cada uma tem uma vertente, a gente sabe disso, cada uma tem suas prioridades. Mas o que me despertou muito interesse, até porque na minha igreja, eu não estou aqui para falar sobre essa religião ou aquela e discutir credos também, não, em absoluto, viu, AP? Mas eu falo da igreja messiânica porque é uma igreja que também não tem preconceitos. A gente diz não tem preconceitos, mas quem tem preconceitos são as pessoas que frequentam a igreja, né? As igrejas, porque isso é muito latente dentro de nós, conforme a nossa educação, a nossa cultura. E aí eu gostaria hoje que tu falasses um pouquinho de como o apóstolo Jota, que veio de já nasceu dentro de uma religião bastante conservadora, né? Como é que ele criou este projeto e por que ele sentiu esta necessidade de acolher as pessoas por Cristo mesmo, acolhidos por Cristo? É uma história, no mínimo, interessante, Cibele, é uma história, no mínimo, interessante. Brasil, um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando. Fica ligadinho aí que Deus tem algo especial para você através desta mensagem. Eu morava em São Paulo, e tive uma visita especial. Deus falou comigo. Deus falou ao meu coração algo que para mim era impossível. Deus falou comigo no dia 19 de setembro de 1998 que eu volte para Santa Catarina
que ele tinha um trabalho de inclusão a realizar através da minha vida. Olha. Imediatamente eu peguei a minha mudança, coloquei dentro de um carro que eu havia comprado recente. Eu tinha 18 anos. Tu moravas onde? Em São Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo. Tu és paulistano? Não, eu sou catarina e morava lá. É um catarinense que foi morar em São Paulo. Catarina paulista, uma mistura tá aí. bom, uma mistura. Imediatamente eu voltei para Santa Catarina e comecei a trabalhar como missionário na minha primeira igreja, digamos, né? E Deus sempre me direcionava a cuidar de um público onde nenhum pastor, onde nenhum líder queria parar para ouvir. Simplesmente se levava uma receita pronta. É virose, toma paracetamol e vai ficar tudo bem. Famoso paracetamol. Eu fiquei analisando ao longo de alguns anos que a minha receita não curava, não ajudava, não melhorava em nada a situação. Certo. E eu comecei a fazer um estudo teológico para combater. Como assim? Eu era curar? Extremamente preconceituoso. Para curar as pessoas? Pra curar. Ou seja, para curar gays? Para curar pessoas gays. Homoafetivas? Para os relacionamentos homoafetivos? Quer dizer, você acreditava que existiria uma cura para isso? Não podia ser gay. Não podia ser gay. Então Não. você era Ser preconceituoso. gay era ser desclassificado de ter um encontro com Deus. Quem colocou isso na tua cabeça? A religiosidade. A Bíblia é um livro que ela inicia falando sobre Cristo e ela termina falando de Cristo. E Cristo é amor. Com certeza. Então Cristo ele não exclui ninguém, muito menos aquele que ele criou, aquele que ele formou. Mas a religiosidade tóxica, esta é uma arma que tem matado vidas, que tem destruído sonhos, que tem destruído famílias, que tem feito, inclusive, Cibele, filhos torcerem para que seus pais morram, para eles poderem viver a sua sexualidade. Nossa. É forte, Fortíssimo. porém real. E ao longo desses anos, foram 18 anos de estudo, para encontrar uma receita para curar um homoafetivo da homossexualidade. E depois de 18 anos eu consegui a cura. Não para o homossexual, mas para o meu preconceito. Olha, que interessante, hein? E de que forma o APJ conseguiu se desconstruir? Porque eu acho que o mais difícil é o se desconstruir. E essa desconstrução de preconceito, ela é muito mais difícil ainda. Porque se já vem impregnado lá da educação, dentro da religiosidade, mais o preconceito aí dos pais, enfim, né? Porque de repente as pessoas podem estar pensando assim, o APJ é gay, e se fosse? Que mal teria? Mas não é hétero. E é casado com A pastora Vanessa, a pastora que é a Vanessa. minha companheira nesta batalha. Vocês têm filhos? Temos 2 filhos, 2 filhos. Miguel e o João Lucas. Miguel e João Lucas. Que idade eles estão? 8 e 5 anos. 8 e 5 anos. Olha, família constituída. Mas uma família constituída é uma família tradicional, digamos assim. Agora, a tradicional, eu falo tradicional porque agora vamos falar um pouquinho dos outros formatos de família. Porque recentemente perdemos um humorista, um ator fantástico, um humorista sensacional, que era totalmente desprovido de preconceitos, até porque era gay assumido, né? Era homossexual assumido, era casado com outro homem e tinham 2 filhos. Sim, e viviam felizes. E viviam felizes. E outra coisa que sempre me chamava a atenção deste casal é que o Paulo Gustavo e o seu esposo, eles eram assim, eles
se preservavam diante das câmeras. Não que não tem nada demais de dar um beijo na boca. Eu, por exemplo, se eu ver 2 homens ou 2 mulheres se beijando, até porque, enquanto sexóloga, eu também não posso nem fazer estar generalizando ou gostar disso ou preferir aquilo. Tenho a minha opinião, sim, mas o que a gente estuda também, ciência é ciência. Agora, eu vejo o exemplo de Paulo Gustavo e eu achei sensacional. E sempre achei a família dele muito linda. Como eu conheço e tenho amigas homoafetivas que também têm filhos, são 2 mulheres que vivem, são casadas, inclusive, não conseguiram realizar o seu casamento no religioso, talvez porque não conhecessem, não tivessem conhecido até então a Igreja Acolhidos por Cristo, né, apóstolo? Porque a igreja fica localizada na Grande Florianópolis, no município de São José, no bairro Campinas, né? Isso. E desde quando ela foi fundada e por que esta necessidade? Já que o Jota curou-se do preconceito. Graças a Deus. Amém. E graças ao conhecimento bíblico. Aí é que tá, porque as pessoas, na tua opinião, como pastor também, Sim. que é pastor, o apóstolo, a Bíblia, ela é única, embora cada um faça interpretações diferenciadas, ao meu ver. Eu quase me batizei adventista por 3 vezes. Eu tinha estudo bíblico dentro da minha casa, semanalmente. Então eu estudava muito a Bíblia. Como leio a Bíblia, estudo a Bíblia, cito alguns versículos durante os meus eventos, durante as palestras, seja para mulheres, seja para homens, adolescentes ou casais, porque é importante. Eu acho que honrar pai e mãe, para mim, é fundamental. Tem os dias prolongados. Honrar pai e mãe, para mim, exatamente. Então, eu penso que a Bíblia, na sua opinião, ela tem interpretações. A Bíblia é a Bíblia, mas são as pessoas ou as religiões que interpretam de maneiras diferentes. O grande detalhe da Bíblia, se eu torcer a Bíblia, eu vou encher centenas de litros de amor. Uhum. E eu não consigo encontrar na Bíblia o preconceito. Exatamente. O que eu consigo encontrar é um erro de interpretação muito grave de pessoas que não têm o interesse ou a vontade de dedicar estudo e entender contextualizando a Bíblia. O apóstolo Paulo é muito claro quando ele fala que nós precisamos de atualizar o nosso conhecimento. Eu não posso querer aplicar um livro de Êxodo hoje como foi aplicado a um povo que estava saindo do deserto, do Egito, um povo que estava no deserto. Eu não consigo aplicar um livro de Romanos de uma forma onde um povo estava sendo escravizado por Nero, onde o simples fato de se declarar cristão era motivo para ser condenado à morte. Então eu não tenho como aplicar da mesma forma como foi aplicado naquela época. É como uma casa com muitas paredes, eu posso mudar essas paredes, eu não posso mudar os fundamentos. Exatamente. Então a Bíblia tem os seus fundamentos, tem os seus mandamentos que são chave. Agora o apóstolo Paulo me traz o conselho, ele diz, atualiza, dá um F5. Igrejas do Brasil, pastores do Brasil, por favor, dá um F5 e vamos acolher as famílias dentro da diversidade. Para que as pessoas possam ser felizes, para que as pessoas possam viver a sua plenitude, para que as pessoas possam fazer com que se cumpra o João 10:10, que eu vim para que tenham vida e as tenham em abundância. Eu posso viver em abundância com a minha esposa, com meus filhos, agora o meu semelhante, por ter um desejo sexual diferente do meu, ele não pode. Exatamente. Seria um puro egoísmo meu. E aí, como é que tu conseguiste te livrar deste preconceito? Porque Então, como é que foi esse processo aí de desconstrução? A minha esposa é muito didática. E quando ela vai explicar alguma coisa, ela fala, quer que eu desenhe? E Deus me desenhou o porquê. Certo dia eu estava em oração e Deus me trouxe uma visão.
E ele me mostrou desde a pré-adolescência até a fase adulta, a vida de um homoafetivo. E o inimigo das nossas almas, aquele do mal, Sim. implantando um projeto dentro das igrejas, onde ele é executado com aptidão pelos pastores. Sim. O que acontece? Quem é o pai da mentira? É o inimigo. Aí o que o inimigo fez? Ele coloca na cabeça do adolescente que ele não pode falar que ele é homoafetivo. O pai não aceita, a mãe não aceita, o pastor menos ainda. Na escola, se ele comentar, vai sofrer bullying. Nossa. Então ele começa a desenvolver Ali o ele hábito. trava uma batalha, inclusive com a própria sociedade. Sim. E ali ele começa a desenvolver o hábito de ser mentiroso. Mas ele não mente uma historinha. Ele mente a sua identidade. Exatamente. Será que ele mente ou ele tenta omitir? Ele omite. Perdão, Porque ele omite. eu acho que ele tenta omitir o tempo todo, porque ele tem que fazer um grande esforço para isso. Imagine o sofrimento, seja ele ou ela, imagine o sofrimento dessa pessoa, porque eu tenho, meu Deus do céu, muitos amigos e amigas homossexuais, e eu sou muito curiosa, eu sou muito estudiosa dessa coisa de gênero, tanto que eu sou uma ativista no combate à violência doméstica, violência contra a mulher e principalmente violência de gênero. Porque eu acho um absurdo, eu acho que em pleno século XXI não nos cabe esse tipo de preconceito, mas tudo bem, vamos aqui respeitar as opiniões, né? Porque cada caso é um caso, tudo bem. Acho que... Agora, o que tu enfrentaste todos esses anos que tu tinhas o preconceito, né? E não foi de uma hora para outra que o preconceito acabou. Não. Então, foi preciso tu ter uma visão, apareceu para ti aquela visão do que era na prática. Aí é que eu falo sempre, apóstolo, empatia. Empatia. Eu sempre fui de me colocar no lugar do outro. Poxa, eu não quero para o outro... Se eu não quero para mim, eu não quero para o outro aquilo que eu não quero para mim. Então, por que não a empatia? E eu acho que o que está faltando na humanidade, eu não estou falando só na nossa região sul, ou Santa Catarina, ou Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não é só para o Brasil. Eu estou falando isso para o mundo. O mundo precisa de mais amor. Sim. A Bíblia é puro amor. A Bíblia é amor. E o que acontece? Esta pessoa, ela acaba, ao longo da sua vida, sendo um ator da própria vida. Você vai apresentar uma peça teatral, você se monta para aquilo ali. Você coloca uma veste específica, uma maquiagem específica, uma roupa para aquilo ali. Você decora um texto, você prepara uma cena. Agora imagina a tua vida ser uma peça de teatro, onde você só vai se despir daquela caracterização na calada da noite, quando você entra no seu quarto e está você consigo mesmo. É algo muito sério. E é verdade. E a religiosidade tóxica, ela leva as pessoas a fazerem isso da própria vida. Verdade. Ai de mim se alguém descobre quem eu sou. Pensa, a mentira, Cibele, é um compromisso muito sério. Eu sempre falo isso. Entende? Então eu não posso fugir da minha identidade. Exatamente. Eu preciso ser eu. As pessoas precisam ser elas mesmas. Não dá para olhar no retrovisor e ver a vida passando. Fulano está feliz. Fulano está feliz. Eu vou ser feliz quando? Quem vai indenizar os anos perdidos? Eu vou processar o tempo. E o arrependimento, né? E o arrependimento. Por não ter vivido os anos anteriores. O que deixou passar. É muito triste. Concordo. Então, depois de tudo isso, a história é assunto para falarmos aqui umas 2, 3 horas. Mas depois de tudo isso, eu conversei com a minha esposa. Guardei 18 anos em silêncio. Eu nunca comentei nem com a minha mãe o projeto que Deus havia me dado. Olha. Eu guardei em silêncio.
Depois, quando eu tive conclusão, quando eu tive certeza, quando eu tive segurança do que eu estaria trazendo para o Brasil, em 500 anos eu fui o primeiro cara que trouxe isso para o Brasil. Então eu não poderia trazer algo sem fundamento. Com certeza. Quando eu falei para minha esposa, ela, sem ter essa vivência da igreja, do preconceito, ela tomou um susto. Ela disse, tá, mas isso acontece na igreja? Eu disse sim. Aí ela abraçou a causa comigo, hoje ela é a minha companheira, minha sogra é minha companheira nesse trabalho também. Que bacana. E a gente luta junto, não pelo público LGBT, mas pelo ser humano. Pelo ser humano. Que a igreja Acolhidos é uma igreja que acolhe pessoas, independente, classe social, orientação sexual. Eu acho que independente de religião, credo, raça, Sim. condição social, independente de qualquer coisa, eu acho que as pessoas precisam aprender a amar o outro. Primeiramente, se amar, né? Porque eu vejo que muitas pessoas esquecem de si mesmo e passam a se amar no outro. Sim. E aí sofrem de baixa autoestima. Eu preciso que o outro me faça feliz. É como se o outro o fizesse feliz, mas eu não preciso de um outro para ser feliz. Eu me basto. Se eu não me bastar, como é que vai ser? Então quer dizer que a minha vida inteira eu tenho que estar sempre em função de outrem, porque eu preciso de um hoje, daqui a pouco eu preciso de outro, aí esse um não está mais, daqui a pouco eu vou precisar de outro. Quer dizer, a vida inteira tem pessoas que vivem dependentes de outras pessoas. E isso é um grande erro, porque o grande mandamento é eu te amar como eu amo a mim mesmo. Então, se eu não tenho amor próprio, se eu não sou autossuficiente no amor, eu não consigo te amar porque eu não sei o que é amor. E aí eu vou te questionar uma coisa e talvez possa até gerar um pouquinho de polêmica, principalmente na casa dos telespectadores, né? Sim. Porque, como tu falastes aí, essa questão do preconceito, que a gente não pode ter. Mas e aí? Se Deus é amor, o princípio é amar a Deus sobre todas as coisas. Gente, Deus criou o homem em sua imagem e semelhança, não é assim? Pelo menos a gente aprende. Eu cresci dentro do cristianismo, eu sou cristã, igual, mas fui batizada, fiz a primeira comunhão, me crismei. Meu primeiro casamento foi na igreja católica e o segundo foi um padre anglicano quem realizou. Que show. Infelizmente não está mais aqui conosco, o Júlio Zamparetti, mas até quero mandar um abraço para o reverendo Alto Quintão, ele que é o responsável pela igreja anglicana em São Paulo, na Os Praça da Sé. anglicanos também têm essa visão inclusiva. Muito, eles são, assim, eles têm uma cabecinha muito bacana, eu digo uma cabecinha, mas é uma cabeça, uma mente aberta, eu acho que é disso que a gente precisa. Agora, voltando lá, pegando o gancho, se Deus é amor, por que cada religião tem as suas imposições? Criam conselhos dentro das igrejas e julgam. Não, esse casal não pode se batizar na igreja porque eles vivem em pecado. Eles moram juntos, são amigados ou amaziados, como chamam, mas são namoridos, estão convivendo. Gente, eu vejo relacionamentos, eu enquanto sexóloga, consultora de relacionamentos, faz 27 anos que eu trabalho com isso, e eu vejo muito os casais vivendo esse tipo de situação. Como é que você justifica, voltando para Acolhidos por Cristo, e também a sua opinião enquanto apóstolo J, né, que fundou a igreja Acolhidos por Cristo em Santa Catarina, é a primeira do sul do país, e que não tem preconceitos, ou seja, realiza casamentos homoafetivos, tudo certo, porque eu não vejo mal nenhum, eu não vejo, o que eu vejo hoje, talvez a mídia tenha dado um pouco de, digamos, de gás a ponto de, e a gente sabe que o gás é inflamável, então Sim. A gente sabe que isso deu um boom e que de repente todo mundo diz, parece que o fulano
parece por conta da televisão agora, fulano resolveu sair do armário. Na verdade, não tem nada a ver. Isso é uma condição da pessoa. Talvez fosse o momento que a pessoa despertou e que precisava admitir e assumir a sua opção, né? O que nós A temos sua visto condição. é cada dia mais as pessoas adquirindo a coragem de ser elas mesmas, Exatamente. criando a sua independência Mas na por que felicidade. as igrejas podem tanto neste sentido? Tem que ir, por exemplo, igreja adventista, a gente estudava que a questão sempre de saia nos cultos, né? No dia a dia tudo bem, mas nos cultos, tanto que na igreja messiânica também, por hábito, a gente vai de saia ou vestido, é uma coisa que leva mais ao sagrado feminino, enfim. Mas essa condição aí de que não pode usar adornos, não pode isso, não pode comer isso, não pode tomar aquilo. Eu penso que se a Bíblia, Deus é amor, a Bíblia é puro amor, por que as religiões não adotaram a palavra amor como uma língua universal? O grande detalhe da religião ao longo dos séculos é o jogo de interesses. Infelizmente, né? Infelizmente. E qual é a forma mais fácil de dominar o povo? É através do medo. Com certeza. Amedrontando. Sim, e o que a religião, quando ela se torna tóxica, o que ela faz? Ela te assusta. Você não pode pegar esse copo de água, porque vai te levar para o inferno. Tu não quer ir para o inferno, tu quer ir para o céu. Tu quer aquele lugar maravilhoso, você quer algo bom. Então a religião ela traz os medos para ter o controle. Exatamente. Esse é o diferente da Acolhidos. A Acolhidos ela não te leva ao medo, a Acolhidos ela te leva a conhecimento. Que a Bíblia é muito clara, diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando eu vejo uma igreja que me traz medo, ela não me prega a verdade, porque o medo ele me domina. Uma igreja que prega a verdade, ela te leva a conhecimento, e não é um conhecimento que te domina, é um conhecimento que te liberta, que te traz liberdade. Jesus é liberdade. Apóstolo Jota, eu quero te agradecer porque a gente já está com o tempo praticamente estourado. E eu quero aqui agradecer o carinho de todos. Obrigada pela permissão de nós adentrarmos em suas residências, nos seus trabalhos.